Voltando aqui, só porque eu esqueci de gravar. O vídeo que a gente colocou na plataforma foi sobre a Revolução Cubana, porque a gente vem falando sobre a matéria sobre América Latina, e a Revolução Cubana foi um marco para a América Latina. Um marco, assim, em que sentido? Cuba, antes da Revolução Cubana, como vocês viram no vídeo, ela... Ah, boa, agora eu tô te vendo, Iagão. Ela vinha sobre o comando de um cara chamado Fulgêncio Batista, né? Que era um ditador que ele governava Cuba com o apoio dos Estados Unidos, certo? Imprimia diversas normas bem rígidas, ditatoriais ao povo cubano. E após a Revolução, quando os irmãos, né, Fidel Castro e Raul Castro e o Ernesto Guevara, né, mais conhecido como Che Guevara, eles fizeram a revolução em Cuba, né, tirando o governo de Fulgêncio Batista e implementando uma série de programas sociais em Cuba, né? A forma de governo foi uma forma um pouco autoritária também, né? Como a de Fulgêncio Batista, só que com um viés, com uma pegada social, né? Foi feito reforma agrária em Cuba. Vocês sabem o que é reforma agrária? Não. Reforma agrária, de uma maneira geral, é a distribuição das terras improdutíveis, né? Se você tem uma fazenda gigante e essa fazenda é improdutiva, ou seja, não produz comida, não serve para nada, só serve para ter lá, a reforma agrária ela vai pegar essa terra e vai distribuir para outras pessoas para tornar essa terra produtiva, ou seja, produzindo alimento para as pessoas, né? E em Cuba foi feito isso, foi feita uma ampla reforma agrária com o intuito de realmente produzir alimento para a população, certo? Beleza. Esse slide que eu estou usando aqui é um material que tem disponível no site da Secretaria de Educação de Pernambuco. Tem um material de apoio lá para os professores muito legal e para os alunos também. Caso vocês tenham curiosidade de onde entrar, vocês entram aí na Secretaria de Educação de Pernambuco, que vocês vão ter material de apoio, vão ter livros para baixar, enfim, material didático que ajuda aí na compreensão do tanto de geografia, quanto de história, quanto acho que tem todas as matérias lá. É interessante vocês darem uma olhada, certo? Dando continuidade aqui, a gente, não sei se vocês já perceberam isso ao longo dessas aulas que a gente vem falando de América Latina, que a grande maioria dos países aqui da América Latina, né, Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, enfim, muitos desses países eles sofreram um processo de ocupação e de colonização muito semelhante, né? Vocês lembram quando a gente falou aí de colônia de exploração e colônia de povoamento? Vocês lembram disso? Sim. E como o nome já diz, né, a colônia de exploração, ela era um modo de se colonizar, de povoar, na base da exploração. Você explorava o lugar e as pessoas, né? Você tinha trabalho escravo e toda aquela riqueza produzida na colônia não ficava na colônia, era enviada para as metrópoles na Europa, na Espanha, Portugal, Inglaterra, enfim. E isso promoveu muita desigualdade social, né? Toda essa desigualdade social que a gente vê no Brasil e na América Latina, o berço disso tudo foi nesse processo de colonização, né? Que através de muito trabalho escravo e toda a riqueza que a gente produzia não ficava aqui, ia toda para fora, né? E isso começou justamente o que a gente colhe hoje de desigualdade social começou nesse processo de colonização, certo? Lá no Brasil aqui em 1500, 1490 e poucos que
que esse processo de desigualdade começou, né? E outra coisa que tem origem nesse tempo, que não é... Bom dia, tio. Olá, tudo bom? Tudo. Que bom. Vou continuar aqui. E outra coisa que a gente vê hoje, né, essa concentração de terras aqui no Brasil, o que eu chamo de concentração de terra? Muita fazenda, muito espaço de terra, pedaços enormes de terras concentrados na mão de uma pessoa, de uma família, né? A gente tem aqui no Brasil fazendas que são do tamanho assim de municípios, de estados. Tem fazendas que são gigantescas, tamanho de estados do Nordeste, assim. E isso, dentro da minha cabeça, é um pouco esquisito, né? De uma família, uma pessoa ter um pedaço de terra, ter uma fazenda que é do tamanho de um estado, né? E isso também teve origem lá atrás, com o Tratado de Tordesilhas. Vocês já ouviram falar no Tratado de Tordesilhas? Sim, aquele que dividiu. Exatamente, exatamente. O que dividiu o Brasil em vários pedaços, né? Em grandes pedaços de terra, né? E esses grandes pedaços de terra, eles eram administrados por poucas pessoas, né? E essas pessoas que administravam esses poucos pedaços de terra, elas tinham grande influência naquela localidade, né? Elas escolhiam, elas tinham poder de escolher as coisas, de mandar em tudo. E essa herança, essa história que a gente tem do Tratado de Tordesilhas, ela vem sendo trazida até hoje, né? No Brasil e na América Latina, né? Essa enorme concentração de terra que a gente tem. Beleza? Ou seja, isso que a gente vê hoje no Brasil de pobreza, de desigualdade social, de concentração de terra, de fome, não é de agora. É algo que vem de muito antigamente, né? A gente tem que entender esse processo para a gente conseguir mudar o que a gente quer mudar, né? Para tornar o país tornar mais justo, né? Para todo mundo. Porque eu penso que não adianta poucas pessoas terem comida abundante e um tantão de gente passar fome. Eu acho que é esquisito ser dessa forma, né? Gente que não tem o que comer, gente que não tem onde dormir. Então, eu creio que a gente tem que lutar assim por uma maior igualdade social, né? De todas as pessoas terem acesso às coisas básicas, né? A saúde, a alimentação, a moradia, a lazer, aos estudos, né? Isso não pode ser um privilégio de poucas pessoas, né? E quando a gente estuda aqui história ou geografia, a gente vê que isso vem de muito tempo. Esse processo de desigualdade, esse processo de pobreza, de muito dinheiro na mão de poucas pessoas, ele vem de muito tempo. E isso aqui na América Latina é um processo que é muito marcante, assim, né? Não só aqui no Brasil, mas na grande maioria dos países da América Latina, a gente tem essa mesma característica de muita desigualdade social, de muita pobreza, certo? E a gente vê que não é coincidência isso, né? De todos os países aqui de terem esse perfil de desigualdade social, né? Isso se dá, primeiramente, um dos motivos é pelo processo de colonização. Nós fomos colonizados de uma maneira muito dura, de uma maneira muito cruel, certo? A gente traz essa herança, infelizmente, até hoje, beleza? Aí eu pergunto, né? E a democracia aqui na América Latina, né? O que é democracia para vocês? O que vocês entendem quando escutam a palavra democracia? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Pra mim é qualquer um poder escolher dar sua opinião sobre o que quiser. Tipo, dar alguma exemplo das eleições. Democracia, cada um vota quem quiser, não é certo em quem votar, não é obrigado a votar em. Entendi. Então fala. Pra mim é tipo. Peraí. É que meio que todo mundo tem o mesmo direito, a mesma. É meio que.
todo mundo ter o mesmo direito. É, E o João falou de todo mundo poder falar o que quer, poder escolher o que quer. É isso? livre, né? Foi isso que vocês falaram? Iago, e você? O que que você acha? O que que você acha que é democracia? Você concorda com seus amigos? Você discorda? Iago? Eu concordo, né? Cada um tem sua escolha, entendeu? Tipo assim, Entendi. se a gente for fazer aquilo, a gente pode fazer uma coisa, mas na cabeça de outra pessoa, ela vai fazer outra, entendeu? Entendi. Cada um tem Em- sua escolha. Ótimo. Muito boa a contribuição de vocês. E vamos pensar aqui, vamos aprofundar um pouco, né? Vocês falaram aí, é da pessoa fazer o que ela quer fazer, de ela poder ter a opinião dela, de ela poder votar, ela poder escolher. Beleza. E direito igual para todo mundo, né? Oportunidades iguais para todo mundo, não é isso? Então eu pergunto assim, é, eu fazer o que eu quiser é algo democrático? O que que vocês É o quê? acham? Eu poder fazer o que eu quiser, vocês acham que é algo democrático? Sim. Sim. E se eu quiser atropelar uma pessoa? Aí não. Não. Aí não, com toda certeza não. Então a gente começa a pensar que democracia não tem a ver com eu fazer o que eu quero, né? Porque tem o direito da outra pessoa também, né? Eu não posso fazer o que eu quero, porque eu tenho que respeitar a vontade das outras pessoas também, né? Então me parece que É, o meu limite tem que respeitar o limite da outra pessoa, né? E vocês acham que aqui no Brasil a gente vive uma democracia? Diante disso que vocês falaram, democracia é direito igual para todo mundo. Democracia é a gente poder fazer o que a gente quer. Vocês acham que aqui a gente tem direito igual para todos? não. Não. Por quê? Deem exemplos. Porque. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. A primeira coisa que me vem à cabeça, assim, Peraí, que eu lembrei. diga, É Tamires. porque tem meio que muita desigualdade. Exato. O direito que eu tenho como uma pessoa branca é o mesmo direito que uma pessoa negra tem? Não. Não. Em tese, deveria ser igual. Em tese, deveria ser igual. Só que se eu for parado numa blitz, ou se qualquer pessoa branca for parada numa blitz, ela vai ter o mesmo tratamento que uma pessoa negra? Não. 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 Infelizmente, não. Então, eu acho que a gente tem que pensar que a democracia ela está em constante construção. O que a gente vive hoje é uma democracia muito jovem. Ela tem muito o que evoluir, do que amadurecer ainda, né? Porque se a gente for pensar com o que vocês falaram de direitos iguais, a gente está longe de ter direitos iguais. Longe, longe, longe. Tem muitas pessoas passando fome, tem muitas pessoas sem estudo, tem muitas pessoas que são abordadas na rua simplesmente porque elas estão andando, pelo jeito de vestir, pela cor da pele, porque tá com um gorro ou tá com um boné escondendo o rosto. Então, me parece que a igualdade de direitos que a gente tem aqui não é tão igual assim, né? Então, a gente percebe que a democracia ela está em constante desenvolvimento. A gente tem que estar sempre pensando o que é a democracia. Porque se a gente não pensar o que é democracia, vai ter gente que vai pensar por nós, né? E o que essa galera pensa talvez não seja o melhor para a gente. O que é democracia para eles pode ser que não seja o que é democracia para a gente, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento e pensar o que é democracia para mim, o que eu entendo como democracia. Eu tenho que lutar por uma democracia que eu acredito, certo? Para que realmente que os direitos sejam plenos para todo mundo, não é verdade?
Concordam comigo? Sim. Que bom. Sim. Olha só, gente, vamos dar continuidade no segundo tempo, porque já são 11h30, o tempo voou. E aí eu vou pro 9º ano agora e daqui a pouco a gente volta para continuar a aula, beleza? Vocês vão assistir a aula de quem agora? De Raul. De história? Maravilha. Ótimo. Manda um abraço pro Raul. A gente continua daqui a pouco, tá bom? Tá. Até mais. Beijo para todo mundo. Até.